O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda os impactos na qualidade de vida dos idosos que participam de atividades em grupo. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é Denise Butelê, que é doutora em enfermagem e também professora da UFG. Como incluir a temática morte e morrer num grupo de idosos? Por favor. Sim. Bom, na verdade, falar sobre morte às vezes é difícil até para o próprio profissional de saúde, porque nós vivemos em uma cultura que isso é um tabu. Então, as pessoas não costumam falar sobre o processo de morte, morrer, nem sequer pensar, falar sobre isso. Então, é interessante que no contexto grupal isso seja resgatado pelos coordenadores, dando aos seus participantes a oportunidade de falar sobre suas dúvidas e os seus medos. A própria fala já é um fator terapêutico, ele já pode aprender a lidar com esse processo. Um outro recurso que pode ser usado dentro do próprio grupo é convidar especialistas para falar sobre diversos temas, não somente sobre a morte. Mas nesse caso específico, o coordenador, sentindo a necessidade, especificamente no grupo de idosos, que nós percebemos que várias pesquisas têm mostrado que os idosos têm dificuldade em lidar, em falar sobre essa questão. Então, pode-se convidar especialistas dessa área para discutir um pouco sobre isso e para melhorar o enfrentamento dessas pessoas sobre a percepção do processo de morte e morrer. Vamos a mais uma pergunta. Seria possível incluir outras variáveis? Vocês pensaram que variáveis seriam essas que poderiam nos ajudar a entender melhor como fazer um bom grupo de promoção da saúde do idoso? Professora Lisete. Então, o que a gente percebeu nesse trabalho, que ficou assim, digamos, foi uma limitação dessa pesquisa, foram as informações relativas ao próprio estado de saúde dos idosos. Por que isso? A gente até tentou perguntar, mas depois a gente teve que descartar a maioria desses dados porque o idoso mostrava uma certa incoerência ao responder, porque a gente, na hora de fazer o questionário de dados sociodemográficos em geral, a gente perguntava, o senhor tem algum problema de saúde, faz algum tratamento, que tipo? Ele falava, eu tenho isso, tenho dor na coluna, dor aqui, faço isso, tenho isso. Mas na hora que a gente começava a aplicar o questionário de avaliação da qualidade de vida, a segunda pergunta do primeiro questionário lá, era assim, como é que você percebe a sua saúde? E aí, embora ele tivesse respondido uma porção de doenças e limitações, ele avaliava a sua saúde como muito boa. E a gente ficou, bom, e agora nós vamos usar qual dado? Porque há uma inconsistência, né? E nós optamos, então, por ficar com a avaliação dele sobre a saúde em geral. E nós descartamos esse dado. Porém, a gente sentiu falta de saber por que, que esse idoso está no grupo, se ele foi motivado por algum problema de saúde, como é que ele se sente, ou seja, se a doença que ele normalmente é portador, porque as doenças crônico-degenerativas, elas são comuns com o decorrer da idade, se essas doenças de alguma forma influenciavam o fato dele estar ou não estar no grupo. Então, essa seria uma variável que a gente deveria explorar em estudos futuros, explorar com mais propriedade. Uma outra questão é os idosos que não participam. Por que é que eles não participam? Se eles são da mesma unidade de saúde, do mesmo bairro, se esse grupo é um grupo aberto que aceita novos participantes sempre que eles procurarem, por que alguns idosos, ou a maioria deles, não participam do grupo? Mais uma pergunta. A minha pergunta, Leidiane, para você você já pensou o que vem, qual é o seu futuro, Que futuro tem essa temática que você investigou e como você pretende trabalhar isso e desenvolver isso na universidade onde você trabalha? Leidiane. Certo. Eu tenho trabalhado e estudado grupos desde o mestrado. E essa aproximação com a dinâmica de grupo, com essa ferramenta, me mostrou o quanto coordenar grupo é uma tarefa difícil. Mas também o quanto o grupo ele traz benefícios para os seus participantes. Independente se é um grupo em contexto de hospital ou até mesmo na atenção básica, é uma ferramenta que potencializa o cuidado do enfermeiro como também de outros profissionais da saúde. Enquanto docente, em todas as disciplinas que eu ministro, eu passo isso para os meus alunos. Então, pelo menos uma aula minha é direcionada para o trabalho com grupos, para mostrar para os alunos qual é a diferença entre agrupamentos,
né, e entre realmente organizar um grupo de indivíduos que tem planejamento, tem que atender as demandas dos participantes, enfim. Eu procuro fazer isso para que eles não saiam, é claro, da minha disciplina, formados como coordenadores de grupos, mas eles sabem da dificuldade e que para realmente fazer um grupo é preciso que exista um envolvimento do profissional de saúde. E também continuo trabalhando com pesquisas na área de grupo, com os meus alunos da Universidade Federal do Tocantins, também nos núcleos aqui da UFG que eu ainda estou inserida, e trabalho na própria extensão também com grupo. Hoje nós estamos desenvolvendo grupos com jovens, né, para promoção da saúde desses indivíduos, e o grupo ele é organizado em resposta às necessidades desse jovem. Então nós trabalhamos diversas problemáticas, diversos temas que são trazidos pelos próprios jovens. Então eu acho que quem trabalha com grupo tem uma responsabilidade social de passar adiante que coordenar grupos é uma tarefa difícil, mas que o grupo ele tem potencial de melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas que estão inseridas nessa atividade. Ok. Como é possível fazer pesquisa relacionada à enfermagem na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. O aluno pode entrar em um projeto de iniciação científica a partir do momento que ele desejar participar de um projeto, desde que ele chega à universidade. Ele pode desenvolver essas atividades no modo voluntário, mas ele também tem algumas oportunidades de bolsa, como já no primeiro semestre ele pode concorrer a uma bolsa da CAPES e depois, a partir do terceiro semestre ou segundo ano, ele pode concorrer a bolsas no programa de iniciação científica, o programa institucional de iniciação científica. A Faculdade de Enfermagem ela oferece basicamente duas direções para os cursos de pós-graduações. O primeiro deles é o programa Lato Sensu, que a gente conhece como especializações, de um modo geral. E o outro programa, que é o programa de pós-graduação em enfermagem, que é o mestrado e o doutorado. Nós temos no nosso programa de mestrado e doutorado, basicamente 4 linhas. Então, a primeira linha, que em sua essência é a integralidade do cuidar em saúde e enfermagem. São estudos que relacionam as dimensões do processo de cuidar em saúde e doença, tendo a integralidade da pessoa, do paciente ou do cliente no cuidado em saúde e enfermagem. Uma terceira seria a fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do conhecimento do cuidado em enfermagem e saúde. E uma última linha, que é a gestão e formação de recursos humanos em saúde e enfermagem, né, visando a integralidade do cuidar também nessas áreas. Aqui são estudos de gestão, administrativo mesmo, né, de gerenciamento em serviços de saúde, assim como gestão de pessoas, formação e desenvolvimento de recursos humanos para a área de saúde e de enfermagem. Então, quando se fala em pesquisa ligadas ao mestrado e ao doutorado, nós estamos falando em pesquisas que se inserem em uma dessas 4 linhas. Num programa de mestrado e doutorado, ele precisa inicialmente ter um curso de graduação. No caso aqui, ele pode, preferencialmente na enfermagem. Então, essa é a condição mínima para ele se inscrever no processo seletivo, né? Então, ele precisa prestar um concurso para que ele possa ocupar uma das vagas oferecidas para esse ou aquele professor dentro de uma das linhas de pesquisa. Eu aproveito agora para agradecer a participação de vocês e abrir um espaço para considerações finais. Por favor, Lidiane. Bom, quero agradecer o espaço, né, para poder divulgar essa pesquisa, aproveitar para convidar os profissionais de saúde para fazer uma leitura deste trabalho, bem como assim, estudar um pouco mais sobre a dinâmica de grupo para potencializar o uso desse recurso na prática assistencial. Professora Lisete, muito obrigado. Eu também gostaria muito de agradecer, acho que essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem. Pelo menos eu não conheço outra na nossa escola, e a Faculdade de Enfermagem ela tem se desenvolvido muito, se envolvido e desenvolvido muitas pesquisas com repercussão mesmo para a nossa sociedade. Eu gostaria de deixar aberto um canal de comunicação com a nossa escola, nos colocar à disposição. Nós temos hoje
vários núcleos de pesquisa que abrigam tanto alunos e professores da casa e da UFG, como profissionais externos também, que qualquer um que se interessar em participar. O nosso site direciona para isso, de acordo com o interesse de cada um. Nós temos desde de pesquisa em infecções hospitalares, em doenças infecciosas e transmissíveis, até os núcleos que se preocupam mais com qualidade de vida, com qualidade em saúde. Então, são muitas as vertentes de estudo e nós estamos abertos, esperamos a participação de todos, agradecemos de novo a participação aqui e nos colocamos à disposição para qualquer necessidade que a gente puder ajudar. Ok, muito obrigado. E termina aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Pesquisa e Inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.